Sessão extraordinária movimentada na Câmara de Jaboticabal. O Legislativo votou projeto sobre o cargo de alto escalão na Casa de Leis. A sessão extraordinária foi convocada às pressas. E mesmo com alerta de pandemia, os vereadores se reuniram para votar no projeto de lei que prevê a prorrogação por mais 2 anos do prazo para que funcionários efetivos, nomeados para exercer cargos de direção, concluam a formação em nível superior. O único jeito de acompanhar a sessão foi pelo lado de fora do prédio da Câmara. Nós fomos impedidos de presenciar o voto de cada um dos parlamentares. Mas o que deu para notar foi que em alguns momentos os ânimos ficaram alterados. Dos 13 vereadores, 10 compareceram. Por unanimidade, o projeto foi vetado. Para a maioria, tal medida, se aprovada, beneficiaria apenas um funcionário. Deram 5 anos para ele se formar e apresentar um diploma. Como nesses 5 anos ele não conseguiu se formar, o presidente apresentou um projeto de lei hoje pedindo a prorrogação de mais 2 anos. Só que recebendo o salário de próximo a R$20 mil. País que passa por dificuldade tão grande, né, com corona, com tudo, as pessoas perdendo seu emprego, tantas pessoas, tantos pais de família desesperados, o nosso presidente marca uma sessão extraordinária para poder manter um salário absurdo de R$20 mil para um funcionário, porque é amigo deles, né? E não é de hoje que a Câmara de Jaboticabal cria polêmicas por aplicar recursos com destino duvidoso. A lei de 2015 permite que funcionários que não têm a qualificação necessária assumam cargos de direção na Casa de Leis com um alto salário e subsídio para o estudo. O assunto já foi para o Ministério Público. A pessoa não tem o estudo suficiente, não se formou, não tem o diploma. Primeiro começa a receber o salário alto para depois apresentar um diploma. Mas antes de receber esse salário alto, a Câmara que pagava também a faculdade. Barrar o projeto é considerado uma vitória para os cofres públicos em tempo de cautela financeira. Quem ganhou foi a população, é dinheiro público, que vai deixar de beneficiar uma pessoa para ir para a farmácia, para ir para diversos órgãos da prefeitura. Não precisa ter tantos diretores ganhando R$20 mil. Você tem uma ideia, só de diretores a Câmara gasta quase R$100 mil por mês, só de diretores. Quer dizer, você pega R$100 mil no ano, é 1.200.000 só com diretores. Não precisa disso. E nas ruas a comunidade se manifesta. Tem às vezes até pessoas com diploma que não conseguem um trabalho desse. Ainda a gente tem que trabalhar de doméstica, você ganha 130, 120, para você ganhar um dinheiro, para você trabalhar o dia inteiro, para você comer de tarde. Esse dinheiro que eles ganham muito, outros não ganham nada. Thaís Mantoani de Jaboticabal para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Thaisa Pinheiro traz mais informações. Thaisa. Bom, Rafael, a gente viu aí que a Câmara de Jaboticabal mais uma vez se destaca por criar polêmicas. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o advogado Juarez Alves de Lima. Juarez, a Câmara de Jaboticabal tem prestado um papel até mesmo fora da lei, atribuindo pessoas não qualificadas a cargos de diretoria e empenhando dinheiro público para pagar o estudo delas. Boa tarde. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde, Rafael, e a todos que assistem ao Jornal da Clube. Uma das preocupações que a sociedade como um todo hoje está tendo é de que os nossos vereadores, aqueles que deveriam representar de fato os interesses da sociedade, eles estão furtando-se da responsabilidade que lhes cabe. Ora, se ao legislador cabe legislar e, portanto, elaborar leis, ele deve, no mínimo, obedecer a alguns princípios elementares, dentre os quais o princípio da legalidade. E, na sua opinião, essa prática não elimina a possibilidade de um apadrinhamento desses funcionários que, além do subsídio para estudo, têm salários que chegam aí a quase R$20 mil? O que se observa, Thaís, é uma coisa interessante. Se eu tenho uma lei já determinando quais as qualificações que deve ter aquela pessoa que irá ocupar um cargo comissionado, se eu faço de uma forma divergente daquilo que prevê a lei e durante o exercício da função patrocinar a qualificação dessa pessoa, naturalmente eu estou aí observando um desvio do erário e, portanto, um ato de improbidade em tese está se configurando. E esses funcionários acabam tirando, né, a chance de pessoas realmente qualificadas a ocuparem legalmente as vagas de diretores na Câmara. Sem dúvida alguma, mesmo porque o que se observa é o seguinte: quando se trata de cargo comissionado, o próprio artigo 37 da Constituição impõe que, preferencialmente, tais
cargos sejam ocupados por servidores já qualificados para o exercício daquela função. O apadrinhamento está exatamente em chamar-se aqueles que são conhecidos, que são da intimidade do vereador, sem a qualificação necessária, mas, no entanto, para se enquadrar na lei, a artimanha, a astúcia é patrocinar com o erário público aquela qualificação exigida. E o vereador fala que o caso já foi para o Ministério Público. Ainda há forma de barrar esses super salários? Dentro do critério da autoanálise. Então, o próprio Poder Legislativo pode rever os seus próprios atos. Se não faz, aí é o caso da judicialização. E, nesse momento, cabe ao Ministério Público, recebendo esses documentos e esses fatos, analisar e propor uma ação civil pública por ato de improbidade, culpando, ou, no caso, buscando a responsabilização daqueles que foram autores do desvio do erário público. Juarez, agora sobre a sessão extraordinária. É outro erro convocar reunião de forma presencial quando não se trata de assunto emergencial? O que se tem observado e exatamente o que se impõe à sociedade é que ela busque, conscientização no sentido do distanciamento, do isolamento social, para evitar a proliferação do coronavírus. Se eu não dou o exemplo dentro da minha própria casa, como é que eu posso exigir isso da sociedade? Então, entendo que, no mínimo, incorreu aí numa imprudência, convocar-se uma sessão extraordinária e, sobretudo, para discutir um fim que é contrário ao texto constitucional. Bom, Juarez, obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto então com outras informações. É com você, Rafael. Tá certo, Thaís. Obrigado pelas suas informações.